Olá, sejam bem-vindos ao Farelzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e na aula de hoje eu vou te ensinar a como produzir esse lindo pano de prato com barrado, bem delicado. E além de tudo, essa aula ela vai ser super facilitada porque você não vai precisar produzir a bainha no seu pano de prato. Para produzir essa aula, eu tô te ensinando a como fazer a sua bainha utilizando o viés Boneon, que super facilita o nosso processo de costura. E se você quer aprender a produzir essa aula, que pano de prato é uma peça super vendável, fica ligadinha, já aproveita, se inscreve no canal, curte esse vídeo e ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Nessa aula eu te dou dicas de como você produzir essa peça, que é uma peça super vendável, e se você está começando no artesanato, é super fácil de você produzir. E se você quer ir além, gosta das minhas aulas, que eu compartilho com você aqui no canal e quer se tornar a minha aluna, aqui no box de informação eu estou deixando o link para você do nosso site, para você se tornar a minha aluna, vir produzir peças que realmente vende, além também de você conhecer as matrizes de bordado que tem disponível lá no nosso site. E aí, estão curiosos? Querem aprender? Então vem comigo! Para produzir a nossa peça, nós vamos precisar de duas faixas medindo 10 centímetros pelo comprimento do seu pano de prato. Aqui, esse pano de prato que eu vou utilizar é aquele conhecido como pé de galinha, que ele tem a trama bem fechadinha. Eu compro ele por metro, então geralmente 1 metro, e aí eu corto ao meio e fica 2 panos de 50 centímetros. A vantagem da gente fazer o pano de prato sem bainha é que geralmente quando você faz o pano de prato com bainha, ele vai ficar aí entre 45 e 48 centímetros. Quando você não faz a bainha, você fica com um pano de prato maior, com 50 centímetros. Então, de acordo com o tamanho do seu pano de prato, você vai cortar a sua faixa de tecido. A minha tá medindo 10 por 50 centímetros. Eu cortei 2 faixas desse tecido. Uma, ela ficou inteira e a outra eu dividi ela em 2 partes. Então, daí ficou 2 partes de 50 centímetros por 5. E aí, eu já dobrei ao meio e vinquei com ferro. Vou estar utilizando também 50 centímetros de passa-fita crochê, aí você pode combinar com a sua peça, pode ser o aviamento da sua preferência, você pode usar mini guiperzinho, pode usar cianinha ou pode também não usar nada, fica ao seu critério. Vou estar utilizando o viés Boneon para poder fazer o acabamento do nosso pano de prato, que facilita muito. Você pode também utilizar o viés de algodão, se você preferir, fica ao seu critério. E vou estar utilizando aqui alguns retalhos de tecido, combinando aqui com o composê do meu tecido. São 10 retalhos medindo 10 centímetros por 10 centímetros. São quadradinho, provavelmente você tem aí esses retalhos. Caça no seu baú de retalho, porque com certeza você tem e dá pra gente reutilizar nesse passo a passo. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar esses retalhos de tecido e a gente vai fazer aqui, ó. Vamos fazer um triângulo, unir ponta com ponta. Você passa e depois você vem aqui, ó, novamente e une ponta com ponta. E aí você vai ficar com esses triângulos aqui. Eu vou fazer isso em todos os meus 9 retalhos. Então, eu venho aqui, repetindo mais um, ponta com ponta, o ferro sempre auxiliando, depois ponta com ponta novamente. Vou fazer isso, então, nos meus 9 retalhos. Feito isso, com os meus 9 triângulos, a partir do meu quadrado aqui, fiz os 9 triângulos de retalho, eu vou estar reservando aqui esses triângulos. Primeira coisa aqui, a gente vai começar através do nosso pano de prato. Eu coloquei o meu pano de prato na minha base de corte e alinhei aqui toda a lateral dele para ele ficar bem retinho. Uma coisa que você pode fazer também para alinhar ele é puxando aqui um fio do tecido, você tira todo esse fio e aí você vem com a sua tesoura e alinha. E agora, com o meu pano de prato alinhado,
eu vou estar passando o meu viés boneon nas duas laterais. Então, esse pano de prato aqui é algo bem fácil, principalmente para você que é iniciante e que de repente não acerta em fazer as bainhas. No início, assim, eu já vendi muito pano de prato e era uma dificuldade fazer essa bainha retinha. Então, se você tiver essa dificuldade, trabalhar com viés vai ser fácil e vai facilitar também a sua produtividade. Além disso, como eu falei, você consegue fazer deixar o seu pano de prato maior. Então, eu vou estar utilizando aqui o viés boneon. Ele tem aqui, ó, um fiozinho que divide o meio dele e facilita, ó, para você fazer a sua dobra. Você não precisa esticar na hora de aplicar esse viés, tá? Então, eu venho aqui, como o meu pano de prato é bem fininho, eu venho com ele e vou colocar ele bem nessa minha divisão. E aí, ó, eu venho aqui e abraço com o meu viés. Ele vai fazer isso. Eu começo iniciando fazendo retrocesso no início e vou costurar até o final, finalizando com retrocesso também. Então, faço o retrocesso, ele facilita, coloco aqui, não precisa esticar o seu viés. E aí, eu vou costurar aqui, ó, até chegar a outra ponta do meu pano de prato. Cheguei aqui nessa minha ponta, então eu vou agora cortar o excesso aqui do meu viés boneon. E aqui, ó, a mesma coisa, corto bem rente aqui com a barra do meu pano de prato. E aí, com o isqueiro, eu vou queimar aqui, ó, pra selar e fazer o acabamento. Sempre auxilio aqui com o meu dedo. Ó, aí olho na parte de trás, me certifico que ficou toda a costura ok e vou repetir o mesmo processo do outro lado do pano de prato. Prontinho, então, o meu pano de prato já está embanhado, utilizando o meu viés. E aí, sempre utilizo o viés branco, independente da cor do meu barrado. Por quê? Porque eu vou acompanhar o meu pano de prato, tá ok? Agora aqui, com o meu pano de prato já embanhado, nós vamos começar a montar o nosso barrado. E o nosso barrado, eu sempre gosto de cortar ele coisa de 3 centímetros maior que o nosso paninho, sobrando mais ou menos 1,5 centímetros cada lado, 2 centímetros, fica ao seu critério. Nós vamos pegar essa faixa aqui maior de tecido, repetindo aqui, ela tá medindo 10 centímetros pelo comprimento do seu pano com uma sobra. E essa daqui, que ela tem 5 centímetros, já está dobrada ao meio, tá ok? Já dobrei ao meio aqui, para facilitar o meu acabamento. A minha estampa, ela tem sentido, então quando eu dobro de um lado, ela fica de um sentido, do outro lado fica do outro, então é bom observar. Eu vou pegar aqui a minha faixa de tecido. Agora aqui é o momento da gente começar a brincar aqui com o nosso tecido e fazer a nossa composição. Eu começo colocando meu tecido 1,5 centímetros antes do início do meu tecido. E vou terminar da mesma forma 1,5 centímetros antes, porque foi essa medida que eu deixei. E aqui, ó, eu vou brincando com o meu tecido, ó, vou deixar ele dessa forma, coisa de 2 dedinhos de diferença, e depois vou posicionando assim, ó, outro em cima, tá? É bem algo assim, ó, aleatório, você faz aí da forma que você preferir, que você gostar mais, tá? Do jeito que tiver aí a cara do seu pano de prato, ó, pode fazer assim tudo juntinho, aí depois vou colocando aqui em cima, ó, se eu fizer dessa forma eu preciso de mais um, tá? Ou eu faço um pouquinho mais afastadinho, como eu estava fazendo aqui no início que vocês viram, ó, sobreponho aqui e aí sobra um. Eu vou fazer dessa forma, tá ok? Porque é a quantidade que eu tenho aqui de retalhos. E aí eu começo a costurar. Uma costura bem na beiradinha, sendo uma costura de segurança. Ó, vou dando aqui o espacinho entre um e o outro.
Ó, então costurei aqui a minha primeira camadinha dos meus retalhos e agora eu venho aqui, ó, fazendo um composê intercalando. E aí aqui, ó, o que eu quero que vocês observem é que o mesmo tecido, o simples fato de você posicionar ele de um lado ou de outro, você faz essa brincadeira aqui da estampa, ó. Porque o meu tecido, ele tem alguns risquinhos e a forma que eu posicionei já diferenciou o tecido. Agora aqui, então, ó, com o meu detalhe posicionado, eu venho com o meu tecido, que tá medindo 5 centímetros, eu passei e dobrei ao ferro. Se eu colocar aqui, ó, o meu pinguinzinho vai ficar de ponta cabeça. Então, eu vou do outro lado, para na hora que eu virar, o sentido dele ficar ok. Então, observe isso também, caso seu tecido tenha sentido. E agora, eu vou passar uma costura aqui, retrocesso no início e no final, com uma margem de meio centímetro. Ó, minha costura passada, agora eu vou pro ferro, ó, pra poder assentar bem essa costura e ela ficar bem assentadinha, porque aqui já tá pronto pra gente aplicar no nosso paninho. Agora aqui é o seguinte, direito do nosso tecido com o avesso do nosso pano de prato. A gente precisa lembrar que a gente vai passar uma costura aqui e na hora de virar vai fazer isso, tá ok? Então, direito do meu tecido com o avesso do meu pano de prato e eu vou posicionar aqui, ó, dessa forma, ok? Vou alfinetar aqui e aqui em cada cantinho, ó, eu vou virar ele. Como que eu gosto de fazer? Primeira coisa, pra ficar bem certinho, tá? Eu gosto de colocar assim, ó, direito do meu tecido, direito do meu pano de prato. O comecinho e faço um retrocesso. Bem na beiradinha. Assim eu garanto que prendeu bem. Agora sim, eu venho e dobro. Venho e dobro. Aí você pode alfinetar toda a sua peça se você for iniciante na costura, tá ok? Eu vou continuar costurando com margem de meio centímetro, tá ok? Aí o que eu faço? Fiz o retrocesso aqui no início, coloquei o meu pano de prato e finalizei. Terminei a costura aqui. Agora, ó, eu dobro esse pedacinho e faço o retrocesso. Por quê? Às vezes eu já dobrava e começava a costurar. E aí, a hora que você vira, não ficava tão perfeitinho. Então, agora eu prefiro fazer dessa forma. Ó, aí fiz o meu retrocesso. Agora aqui, ó, na hora de virar, ele já vira fazendo esse acabamento aqui, ó. Já fica um acabamento super bonito. Vou pegar aqui a minha tábua de passar novamente. Essa tábua de passar já ensinei vocês, tem passo a passo aqui no canal. Agora eu alinho aqui e venho com o meu ferro e vou passar. Porque daí, na hora que eu for fazer a costura aqui, ó, ele vai ficar bem alinhadinho aqui, a minha costura com o meu tecido, com a lateral aqui, ó, do meu paninho de prato. Aproveito aqui também para poder jogar toda essa costura aqui, ó, pro meu lado de cima. Então, passo também. Então, aqui prontinho, tudo passado. Agora aqui, ó, eu vou virar o meu pano de prato. Olha esse alinhamento, que coisa mais linda, que capricho que fica. Vou vir aqui com um alfinete, vou colocar aqui, ó, desse jeito, alinhando bem na minha beiradinha, tá? A mesma coisa vai ser do outro lado, gente, ó, ele bate certinho, tá ok? Mesma coisa vai ser desse lado aqui. Alinho aqui o meu pano de prato, tá? Ó, você pode passar novamente seu paninho de prato. E aí, alfineta tudo aqui. Agora, aqui, ó, nessa parte que a gente vai costurar, é onde eu vou colocar um acabamento aqui com passa-fita crochê, que também fica ao seu critério. Colocar um passa-fita, uma cianinha, aquele aviamento que você gostar e que você preferir.
Eu acho que eu vou trocar aqui agora, viu, gente? Eu vou estar utilizando uma cianinha aqui. Eu acho que vai ficar mais bonito. Preferi, vou trocar. Ó, então aqui decidi utilizar uma cianinha. Essa que eu vou utilizar de 1 centímetro. E agora, como que eu vou fazer? Eu começo a minha costura aqui com retrocesso. Venho, aqui eu já vou embutir a minha cianinha. Venho costurando até aqui e finalizando nessa parte de cá. Então, vamos lá. Aí, ó, deixo a minha agulha afundada e viro a minha peça. E vou embutir na minha cianinha. Gente, não precisa de pressa, tá? Faz com paciência, porque principalmente se você for iniciante, a pressa ela é inimiga da perfeição. Cheguei aqui no finalzinho, a mesma coisa, levanto o meu calcador e agora eu vou costurar até finalizar a parte aqui de baixo e finalizo com o retrocesso. Ó, prontinho aqui, a minha bainha do meu pano de prato já está pronta. Atrás, ó, ela fica com esse acabamento aqui, com uma margem de 1 centímetro. Caso você queira, você pode até fazer assim também, tá? E aumentar. Eu gosto dessa margem aqui, eu acho que fica bonito, que dá um acabamento legal. Agora, nós vamos aqui, ó, pra essa outra parte agora, a parte de cima do nosso pano de prato. Essa parte de cima fica ao seu critério fazer ou não. Mas eu acho que quando você faz um acabamento na parte de baixo e também na parte de cima, você consegue valorizar mais o seu paninho de prato e consegue cobrar um pouco a mais, porque ele tem mais acabamentos, é um produto diferenciado. Então, a mesma coisa, tô com o lado direito aqui, eu vou pegar o meu tecido aqui, que eu cortei um pouquinho maior, coloco ele assim, vou observar também, ó, na hora de virar a minha estampa. Então, ela vai ter que ser assim, pra poder virar assim, ao contrário. Então, assim, e aí ela vira assim. Então, faço a mesma coisa, tá? Dou um retrocesso aqui no início, prendendo o meu tecido, pra eu ficar com um acabamento bem bonitão. Dobro ele, venho aqui pra baixo e vou costurar com uma margem de meio centímetro. Finalizei a costura, agora dobro e faço um retrocesso. Ó, prontinho, agora é só eu desvirar. Vou passar, assentar bem o meu tecido e aí, ó, eu vou desvirar. Mais uma vez, ao seu critério. Deixa aqui essa sobrinha de 1 centímetro ou aqui, ó, na parte de cima eu sempre faço isso. Eu gosto de trazer todo o meu tecidinho, ele fica assim, tá bom? E aqui agora, então, é só eu passar a costura rebatendo. E nesse momento fica ao seu critério também, nessa parte de cima, colocar um aviamento. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na parte de baixo. Começo com retrocesso aqui, venho costurando e finalizo na outra ponta. Então, finalizamos aqui o barradinho do nosso pano de prato, como eu mostrei pra vocês. Não fizemos bainha, utilizamos o viés boneon. E aqui na parte de cima, né, do acabamento do meu paninho de prato, a gente colocou esse detalhe em tecido também. E agora aqui, eu quero compartilhar uma dica com vocês. Como que eu fazia quando eu vendia pano de prato
no início que eu comecei a costurar. Eu fazia assim, ó, dobrava o meu paninho de prato, depois eu fazia assim, ó, 3 dobras, e aí eu já embalava o meu pano de prato em uma embalagem transparente. Já tem vídeo aqui no canal que eu ensino para vocês a como embalar o seu produto artesanal. Eu vou estar linkando aqui no card para vocês. Colocava o cheirinho, tem vídeo também aqui no canal, onde eu ensino para vocês a fazer o seu próprio cheirinho. Vou colocar no card também. E aí eu colocava o meu cheirinho e colocava numa embalagem artesanal. E aí eu produzia vários panos de prato. Principalmente aqueles paninhos de prato temático, época de Natal, de Páscoa, de Dia das Mães, enfim, das datas comemorativas que a gente sabe que mais vendem esse tipo de produto artesanal. E aí eu fazia vários paninhos de prato e eu sempre enviava para minha mãe, para a cidade da minha mãe, porque minha mãe trabalhava em posto de saúde, e aí ela sempre vendia assim para mim. Gente, em coisa de 3 dias ela já tinha vendido 20 paninhos de prato. Quanto eu mandasse, ela vendia. Como que eu fazia? Eu deixava todos os paninhos de prato desse jeito, já embalado, fechado e lacrar. E aí eu deixava um único pano de prato aberto. Por quê? Porque as pessoas têm curiosidade de ver como que era. Então eu deixava um pano de prato aberto, minha mãe mostrava, falava, olha, o pano de prato são todos assim, tem um barradinho dessa forma. A pessoa podia tocar, ver a qualidade, né, do pano de prato. Agora, gente, com a pandemia, fica até melhor isso. Você deixa tudo embalado, porque você fala assim, olha, o pano de prato é muito bom. Pra quê? Pra não ficar passando de mão em mão, não é verdade? Para as pessoas não ficarem tocando e todo mundo já vai entender. Até agiliza o seu processo de venda. Mas na época, daí eu deixava um pano de prato assim, único, solto, e aí minha mãe podia mostrar, falava, olha, os panos de prato são todos assim, a qualidade é essa, tem barradinho em cima, tem barradinho embaixo, todos são desse modelo. E aí também facilitava para ela, que estava me ajudando, estava vendendo para mim, ela não precisava ficar abrindo todos os panos de prato, depois fechando, dobrando todos os panos de prato. E aí, ó, ficava todos os paninhos assim, a pessoa já sabia como que era a qualidade, escolhia o modelo que ela gostava, e aí ela comprava. Então aproveitei para deixar essa dica para vocês também aqui de venda, de como eu fazia para fazer o meu processo de venda e assim agilizar inclusive o processo de venda. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de aprender a produzir junto comigo essa aula. Viram como é fácil, prático e rápido de produzir? Dá para você fazer vários panos de prato e vender e ainda, ó, tirar um dinheirinho aí no seu ateliê. Dá para você produzir vários panos de prato e empreender através da costura, produzindo produtos como esse. Se você gostou dessa aula, não esquece, já deixa o seu curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque toda quarta e sábado tem vídeo novo aqui no canal. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!